Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fluminense, tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, neste vídeo vamos falar sobre um jogador que pode ser, em tese, um belíssimo reforço para o Fluminense. Trata-se do Mário Pineda, jogador de 29 anos, equatoriano do Barcelona de Guayaquil. Sinceramente, gente, se chega esse jogador para o futebol brasileiro, estamos falando de um jogador que pode ser um dos melhores laterais em atividade no futebol brasileiro. Hoje ele é certamente já o melhor lateral esquerdo atuando no futebol equatoriano. É também um dos melhores laterais esquerdos hoje atuando no futebol da América do Sul também. Mário Pineda é um jogador interessantíssimo. Vamos detalhar um pouco como ele joga, o que é essa proposta, enfim. Mas se você me permite, vou abrir um parênteses para falar para você que este vídeo ele tem patrocínio da OneFootball, que é esse aplicativo de futebol espetacular, gente. Entrega tudo para você na tela do seu celular, cobra nada, gente. Entrega tudo. O jogo você encontra ali, ó, sem travar, né? Completamente ali. E tem várias ligas europeias ali que estão se associando ao OneFootball. Mas o OneFootball também tem muitas novidades. O mais interessante é que é um aplicativo que cada vez mais entrega novidade na tela do seu celular. E a grande novidade da vez agora, que eu queria falar para você, é que o OneFootball estabeleceu uma parceria com grandes clubes do futebol do Brasil, né? Corinthians, Inter, Vasco, Bahia e também o Fluminense, gente. Ou seja, isto também facilita muito mais que as informações sobre o seu Flusão cheguem para você na tela do OneFootball. Pintou informação sobre o Flusão, você vai encontrar no OneFootball, gente. E neste final de ano vai bombar um monte de informação sobre uma série de coisas do seu time do coração. No caso do Flusão, inclusive informações sobre o mercado da bola. Quer saber mais? Tá mesmo a fim de entender, de conhecer o Pineda? Pega o OneFootball agora, baixa o OneFootball agora e coloca lá na pesquisa Pineda. Você vai encontrar várias informações sobre esse jogador, informações interessantes para trabalhar a sua alegria e a sua vontade de ter esse jogador atuando pelo Fluminense, tá bom, gente? Se você não baixou ainda, use o link que está na descrição deste vídeo e baixa o OneFootball e vamos nos divertir, gente, porque realmente é muito interessante. Fecha parênteses. Vamos falar então do Pineda? Ele tem 29 anos. 29 anos, tem ali tem muitas passagens pela seleção do Equador. É um lateral que teve apenas um momento aí na sua carreira no próprio Barcelona, que não esteve jogando tão bem. Foi aquele tipo de oscilação que os jogadores às vezes apresentam na carreira. E foram ali alguns meses em que o Pineda não estava bem. Ok. Aí o Barcelona foi lá e contratou um lateral chamado Leonel Quiñones, né, para o lugar do Pineda. Quando o Quiñones é apresentado, o Pineda fica sabendo que era o Quiñones e tal, que tinha feito uma temporada muito interessante. E aí o cara parece que estava vendo os problemas pessoais ali, parece que deixou tudo de lado. E começou a jogar bola, voltou a jogar bola. E todo mundo dava como certo que o Quiñones seria o lateral titular do Barcelona. E o Quiñones simplesmente não entra para jogar, porque o Pineda voltou a recuperar o seu ritmo, que é um ritmo realmente muito forte. Eu diria para você que na carreira dele, ele teve 3 meses em que ele não jogou bem, só. 3 meses como jogador profissional que ele não jogou bem, em todos os outros momentos ele jogou muito bem. Por que esse jogador não é titular da seleção do Equador? Porque a seleção do Equador tem belíssimos laterais esquerdos, inclusive o Pervis Estupiñán, que hoje joga na Europa. Mas o Pineda é sim um belíssimo lateral esquerdo e acho que jogaria demais na equipe brasileira, no caso no Fluminense. Como é que ele joga? Antes disso, deixar claro o seguinte, ele pode ser lateral esquerdo, mas se o técnico precisar, ele pode também quebrar o galho na lateral direita, sim. E algo muito interessante sobre o Pineda é que quando ele vai para a lateral direita, quando ele é colocado na lateral direita, ele não costuma decepcionar tão bem. Costuma apresentar um rendimento muito parecido, às vezes praticamente igual àquele rendimento que ele apresenta quando joga pelo corredor lateral esquerdo. Ou seja, é um lateral, portanto, que tem também essa polivalência, pode quebrar muito galho como lateral direito, caso o Fluminense precise. E como é que é o perfil defensivo do Pineda? Ele defende muito bem, é um lateral que tem uma noção de corredor. Parece ser aquele jogador que nasceu para entender o que é um corredor do campo. Como é que eu trabalho no corredor? Do ponto de vista não somente de defender esses espaços, mas também utilizá-lo para atacar e também utilizá-lo como espaço primordial para fazer a recomposição. Voltar pelo corredor lateral é muito interessante quando o jogador sabe voltar, tem um entendimento, tem um timing de quando voltar para o seu campo de defesa. Não for assim, de repente o corredor lateral nem é o melhor lugar para se voltar na recomposição. O Pineda tem muito entendimento do que é o corredor, tem muita intimidade com o corredor
corredor lateral. Eu diria para você que é um lateral esquerdo típico. Agora, mesmo sendo um lateral esquerdo típico, é também um jogador que consegue trabalhar como meia. Quando está no setor de ataque, ele costuma cair muito por dentro também em algumas situações, e aí ele praticamente vira um construtor, como se fosse um meio-campista típico, mas não um meio-campista qualquer, um meio-campista de construção, aqueles que coloca a bola ali no encostado da zaga, né, que faz pré-assistências muito boas e que também faz assistências também interessantes. O Peneira tem esse perfil também de jogador que quando está no setor de ataque, ele costuma às vezes entrar em diagonal, e quando ele chega ali no centro da área, ele realmente vira um meio-campista e de muito poder de criação também. Ele é um jogador que consegue, em alguns momentos, também aprofundar o campo. Ele vai até a linha de fundo para fazer o cruzamento, mas ele não precisa disso para fazer cruzamento. Por quê? Porque o cruzamento dele costuma ser muito bom, né? Não somente por elevação. Ele até prefere muitas vezes fazer esse cruzamento para trás, né? Pegando algum jogador que vem ali pelo centro do campo, né? Para surpreender, inclusive, a linha de defesa das equipes adversárias. Mas ele também consegue aprofundar campo. Aprofundar campo é interessante, e até a linha de fundo para cruzar é interessante também, porque você quebra muito a perspectiva da defesa nessas situações. É sempre muito importante que uma equipe tenha um jogo profundo, né? Uma equipe ofensiva e propositiva, em geral, busca duas coisas especialmente no futebol. Uma delas é ampliar muito o campo, ter amplitude para esticar a defesa adversária, e também aprofundar muito o campo, ter um jogo profundo também para encostar muito, né, essa linha de defesa lá no fundo do campo, e aí abrir muito o campo, e aí gera muito espaço para os jogadores que vêm de trás. Mas não é qualquer jogador que pode ser muito útil como ferramenta, digamos assim, dentro de campo para conseguir esse tipo de coisa. É muito importante que o extremo ou que o lateral faça esse trabalho para que saiba fazer muito bem esse trabalho, porque se não souber, nem sempre funciona. E é muito importante, é muito interessante quando o lateral faz esse tipo de coisa. Porque quando o lateral costuma aprofundar campo, né, ele permite, por exemplo, que o extremo vá por dentro. Em geral, o que a defesa pensa no primeiro momento é que o jogador, o ponteiro, ele sempre vai se tiver de sair uma jogada de fundo, o ponteiro sempre vai utilizar o fundo do campo para fazer essa jogada. Em geral, o defensor raramente pensa que o lateral vai fazer isso. Até porque na cabeça do defensor, em geral, o lateral está ligado a um jogador de defesa. Então, quanto mais ele vai para o fundo do campo, mais difícil fica para ele retomar na recomposição. Mais complicado fica para ele, porque o campo fica muito mais longo para ele fazer a recomposição, caso a equipe precise dele voltando para o setor defensivo. Então, nesse sentido, é muito importante no futebol moderno que o lateral aprofunde muito mais o campo do que o ponteiro, do que o extremo, né? E nesse sentido, o extremo pode virar, portanto, um meio-campista também em algumas situações, ou mesmo um atacante ali dentro da área. O Pineda é esse jogador lateral que costuma aprofundar o campo em alguns momentos, mas a vantagem dele é que ele consegue voltar rapidamente. Eu não diria que pela velocidade, ele não é um jogador lento, é um jogador que tem sim sua rapidez, mas eu acho que o timing para um jogador é muito mais importante do que a rapidez, o momento certo, né? O timing preciso do momento correto de você voltar, de você recompor, de você retomar a sua posição no campo de defesa. Ele tem esse timing perfeito, e isso o ajuda muito também a fazer esse jogo profundo e ao mesmo tempo ser esse lateral que costuma voltar na hora certa e trabalhar muito bem a proteção ali da defesa da sua equipe pelo corredor lateral. Então, só que ao mesmo tempo que ele é um cara que aprofunda campo, em algumas situações quando o defensor já está acostumado com o Pineda que vai para a linha de fundo, ele não faz, ou ele busca o cruzamento anteriormente, antes de chegar no fundo do campo, ou então ele troca sim em algumas situações de espaço de posição com o extremo que vai para o fundo enquanto ele vai trabalhar por dentro. Então a questão do Pineda é que ele é um jogador inteligente, que sabe perfeitamente despistar muito, né, a zaga adversária. Ele mexe muito com essa expectativa dos zagueiros adversários, porque quando se espera que ele vá para o fundo do campo, em geral, ele nem sempre faz isso. Quando se espera que ele vai trabalhar por dentro, nem sempre ele faz isso. Ele acaba aprofundando bastante o campo, indo até a linha de fundo. Agora, esse jogador, o mais interessante dele é a aparente calma que ele tem para executar todas as ações dentro de campo. Essa aparente calma mostra a experiência que o Pineda tem, não é apenas em função de ter 29 anos de idade. Há jogadores de 29, 30 anos, 32 anos, 33, 34 anos, que nem sempre mostram maturidade dentro de campo. Maturidade tem muito a ver também com o próprio jogador. Ele pode perfeitamente ser muito maduro com 24 anos, com 25 anos, com 23 anos, né? Ou pode não ser maduro com 29, por exemplo. O Pineda é um jogador de 29 anos, mas que tem muita maturidade dentro de campo. Essa maturidade dá a
ele muita calma. E por causa dessa calma, a gente tem um jogador que raramente fica recebendo cartão amarelo. É um zagueiro que costuma dar muito combate, em geral vence muito mais as suas disputas do que perde, mas ele dificilmente recebe um cartão amarelo. Defensivamente, como é o Pineda? Defensivamente é um jogador, como eu disse, que dá muito combate. De cada, por exemplo, 10 disputas com os jogadores atacantes adversários, ele ganha pelo menos 7, né? Então, em cada 7 vezes em que o atacante estiver tentando passar pelo Pineda, vai passar apenas 3 vezes. Nas outras 7 vezes, ele costuma ganhar essa bola do adversário, ele costuma desarmar o atacante adversário e aí, com a bola, fazer um primeiro passe de muita qualidade, porque ele tem muita qualidade também no primeiro passe. É um jogador que sabe jogar também com as duas pernas, né? Sabe jogar muito bem com os 2 pés, ele não precisa, por exemplo, ficar trocando a bola de pé para fazer um passe perfeito, ele costuma fazer um passe muito bom com um pé ou com o outro também. E acho que é um jogador que tem muita noção também do que acontece dentro de campo, né? Eu diria para você que uma coisa que eu espero que o Pineda melhore um pouco, é este cruzamento por elevação. Costuma ser bom, mas eu acho que é algo que precisa e poderia melhorar ainda. Não que sejam cruzamentos ruins, eu falo, por exemplo, sobre aqueles cruzamentos certeiros. Nisto, ele precisa evoluir. Em geral, quando um jogador, por exemplo, faz faz um cruzamento por elevação para a área, espera-se que o jogador tenha pelo menos ali 3 acertos de bola certeira, bola que vai na cabeça dos seus atacantes. De cada 10 que tenha pelo menos 3,2% de 32% de acerto no caso, né? No caso do Pineda, ele está aí em torno de 26%, ou seja, de cada 10 cruzamentos, 2,6, por exemplo, ele acaba acertando de forma, mas não é uma bola no espaço para ser disputado, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando daquele cruzamento preciso que vai na cabeça do jogador. Eu estou falando desse dado, e neste dado, né, um número muito aceitável como excelente é de 3 a 3,2%, daí por diante, evidentemente, também é excelente. Mas o Pineda está muito próximo disso, mas mostra que precisa evoluir também neste ponto. Eu acho também que o Pineda, ele pode perfeitamente ser utilizado como meia, em algumas situações, como lateral também, ele pode ser utilizado como lateral que vai trabalhar em alguns momentos como meia também. Mas eu acho que quando a equipe fica muito refém disso, quando a equipe usa o Pineda muito como meia, né, ele acaba, por exemplo, tendo uma dificuldade muito grande de ser esse meio campista perfeito e ao mesmo tempo ser este lateral perfeito. Então é um jogador que sabe trabalhar por dentro, né, pelo centro do campo, ali na frente da área, mas esse tipo de coisa não pode ser, por exemplo, utilizada de uma maneira exacerbada, né? É muito importante ter claro que ele é um lateral e que ele tem que fazer o trabalho de lateral e não ser utilizado sempre. Isso acontece em geral quando o técnico está um tanto quanto perdido. Aí o Pineda costuma ser utilizado muito ali por dentro, como se fosse um meia, e praticamente deixam de lado a possibilidade de que ele volte, né, para a lateral, porque como a equipe, por exemplo, está utilizando muito ele por dentro, né, quando ele volta é como se a equipe ficasse sentindo falta novamente, ou seja, requer que ele volte a trabalhar por dentro ali como se fosse um meio campista, e aí pouco a pouco ele vai deixando a lateral do campo. E quando isso acontece, é claro, né, isso pode perfeitamente acontecer, mas desde que o sistema defensivo dê conta, por exemplo, de trabalhar a proteção pelo lado abandonado pelo lateral, né? E quando a equipe geralmente não está muito ajustada, o sistema defensivo dificilmente consegue fazer esse trabalho de proteção e, portanto, a equipe acaba levando gols por esse lado do campo. Qual é o problema aí? Acho que o problema é um pouco de mentalidade, não somente do jogador, mas também da comissão técnica, que tem que entender qual é o verdadeiro papel do jogador. Ele é, sobretudo, um lateral que pode sim fazer as vezes de um meio-campista, pode sim fazer as vezes de um ponteiro, mas que é sobretudo um lateral. Entendido dessa forma, eu diria que o Fluminense estaria contratando um belíssimo jogador. Não entendido dessa forma, eu diria que o Fluminense está contratando um jogador muito bom, que tem algumas coisas aí para resolver ainda. Bom, proposta ao Pineda. Chegou aí sondagens do futebol mexicano para esse jogador, chegou também sondagem do futebol norte-americano, da Major League Soccer, para esse jogador. Mas a proposta do Fluminense também chegou uma proposta do Fluminense. Essa proposta é a única concreta que tem o Barcelona de Guayaquil, e no caso seria uma proposta de empréstimo com passe pré-fixado. Essa proposta estaria na mesa do Barcelona de Guayaquil, que decidiria em pouco tempo aí se o Pineda seria jogador do Fluminense ou não. É isso.